Oi, oi, meu nome é Thaisa Copelo e hoje vamos saber o que é gamificação. Você já ouviu falar? Mas o que é gamificação? De acordo com Deder Ding, a gamificação é o termo utilizado para definir a utilização de elementos de design de jogos em contexto não lúdico. Qual o seu objetivo? Então, a gamificação tem o objetivo de estimular e motivar as pessoas para alcançarem a mudança de comportamento e o desenvolvimento de novas habilidades. Para ele, é um fenômeno da tecnologia da informação, cujo conceito é considerado por alguns apenas um modismo e por outros uma solução real para diversos problemas organizacionais. Na gamificação, existem 3 tipos de elemento: as dinâmicas, as mecânicas e os componentes. A mecânica está relacionada à avaliação, ou seja, o feedback, os desafios, a cooperação e a competição, a recompensa e a vitória. Seus componentes são conquista, avatar, emblema e medalha, rankings, níveis, pontos, gráfico social, time e bens virtuais. Já na dinâmica, temos a narrativa, a progressão e os relacionamentos. Mas o que é isso que eu estou falando? As mecânicas se referem aos elementos mais específicos que levam às ações também mais específicas. Elas orientam as ações dos jogadores, guiando o jogador no que pode ser feito ou não dentro do jogo. Na educação, temos as seguintes mecânicas: os desafios, a cooperação e a competição, a avaliação, ou seja, o feedback, a recompensa e a vitória, como já dito antes. Os desafios são os objetivos que o jogo define para o jogador. A cooperação e a competição é a ideia de dar ao jogador a sensação de avançar dentro do jogo. A avaliação ou feedback permite que os jogadores vejam como estão progredindo dentro do jogo. A recompensa é o benefício que o jogador pode ganhar a partir de uma conquista e a vitória é o estado que define ganhar o jogo. As dinâmicas representam as interações entre o jogador e as mecânicas do jogo e compõem os aspectos do quadro geral de uma gamificação. Nas dinâmicas temos a narrativa, a progressão e os relacionamentos. A narrativa é a estrutura que torna o jogo coerente. A narrativa não tem que ser explicativa, como uma história em um jogo. Também pode ser implícita, na qual toda experiência tem um propósito. A progressão é a ideia de dar aos jogadores a sensação de avançar dentro do jogo. O relacionamento refere-se à interação entre os jogadores. Os componentes são aplicações específicas visualizadas e utilizadas na interface do jogo. Esse é o nível mais concreto dos elementos de jogos. Temos então as conquistas, os bens virtuais, emblemas e medalhas, ranking e níveis. As conquistas são recompensas que o jogador recebe por fazer um conjunto de atividade específica. Os bens virtuais são itens dentro do jogo que os jogadores podem coletar e usar de forma virtual e não real, mas que ainda tem um valor para o jogador. E os jogadores podem pagar pelos itens com moedas do jogo ou com dinheiro real. Emblemas e medalhas são a representação visual de realizações dentro do jogo. Rankings são listas de jogadores que apresentam as maiores pontuações, conquistas, itens em um jogo. E níveis são representação numérica da evolução do jogador. O nível do jogador aumenta à medida que o jogador se torna melhor no jogo. Temos então pontos, missão, gráfico social, times e avatar. As ações nos jogos que atribuem os pontos são muitas vezes ligadas a níveis. A missão é similar à conquista, é uma noção de jogo de que o jogador deve executar algumas atividades que são especificamente definidas dentro da estrutura do jogo. O gráfico social é a capacidade de ver os amigos que também estão no jogo e ser capaz de interagir com eles. O gráfico social torna o jogo uma extensão de sua experiência de rede social. Times
possibilidade de jogar com outras pessoas com o mesmo objetivo, e avatar é uma representação visual do personagem do jogador. Mas quais são os tipos de jogadores na gamificação? Uma análise feita por Richard categorizou os 4 tipos de jogadores conforme o que motiva a jogar. Apesar de cada tipo de jogador ser diferente dos demais, os tipos não são exclusivos e o usuário pode ser mais parecido com um dos tipos, ser uma mescla de alguns ou até de todos. São eles os conquistadores, conhecidos como ouro se compararmos com o jogo de carta, socializadores, conhecidos como copas, os exploradores, conhecidos como espada, e os assassinos, conhecidos como paus. Os conquistadores se caracterizam por: eles criam um objetivo no jogo e tentam alcançá-lo. Esses jogadores ficam mais motivados por acumular pontos e ascender níveis. E seus elementos são pontos, níveis, ranks, emblemas e medalhas. Os socializadores se caracterizam por: são jogadores que utilizam o jogo para conversar e interagir com seus colegas. Motivam-se mais por ferramentas de comunicação e comandos entre jogadores, e os seus elementos são ferramentas de comunicação, gráfico social e presentes. Os exploradores se caracterizam por: eles estão interessados em conhecer todos os truques e locais do jogo. A diversão para esse tipo de jogador está na descoberta, por isso é importante colocar desafios para mantê-los engajados. Seus elementos são desafios e medalhas. Já os assassinos se caracterizam por: eles precisam se impor sobre os demais jogadores para se sentirem realizados. Elementos como rank e tabelas sobre classificação auxiliam para mantê-los motivados. Seus elementos são rank, tabelas de classificação, emblema e medalha. Game over, man.